Fala família Cubo Hype, como estamos? No vídeo de hoje, família, eu vou dar continuidade aí ao processo de limpeza das rodas e falar um pouco mais sobre o Easer, né? No vídeo anterior, o Ricardo perguntou para mim: pô, Ítalo, você falou que você vai neutralizar com um shampoo alcalino, né? O descontaminante ferroso, no caso o Easer. Só que o Easer ele já é neutro, então peraí, como é que funciona isso daí? Então vou falar um pouco sobre isso, certo família? Então fica até o final do vídeo para receber essa dica top, hypada aqui no canal. E meu nome é Ítalo Cubo, sou especialista em detalhamento automotivo e bora pro vídeo! Bom, família, então dando continuidade aqui ao vídeo, né? Antes de mais nada, eu já vou pedir para vocês, de forma bem rápida e prática, já entra aqui no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa os sininhos, deixa aquele like para receber o conteúdo com exclusividade e para ajudar a gente aqui a continuar trazendo conteúdo relevante. Eu sei que é repetitivo isso, às vezes até um pouco chato, mas eu sempre falo sobre isso, família, porque é importantíssimo. Não custa nada, deixa aquele like pra gente, isso daí vai ajudar bastante, a gente vai poder evoluir junto, eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, a gente vai compartilhando esse tipo de assunto, certo família? Então hoje, nesse vídeo, eu vou trazer um formato um pouquinho diferente, tá? Eu quis trazer um pouco da teoria, a gente estava falando sobre pH, sobre ácido, neutro, alcalino, como que funciona isso? Aí o Ricardo trouxe no vídeo anterior o questionamento: pô Ítalo, mas você falou sobre neutralizar e o Easer já é um produto neutro. Como é que você vai neutralizar algo que já é neutro, né? Então, família, no vídeo anterior, né, eu trouxe o Easer em conjunto com o Citron da Vonix, que é um shampoo alcalino, e o Easer, de fato, ele é um produto que ele é neutro. Tanto é que você consegue ter um poder de ação num produto que você não vai ter a preocupação, poxa, ele vai danificar a superfície de forma instantânea, etc. Só que o Easer, ele possui componentes químicos, né, na sua formulação, e por isso que ele tem essa ação química. Vocês viram que ele muda de cor, ele mostra, pô, quando está agindo, quando está dissolvendo a sujeira, ele tem um cheiro muito forte, também característico dele, e querendo ou não, ele, por ter esse poder de ação, ele vai ter alguma ação química. Então, quando eu trouxe a questão de vamos neutralizar com o shampoo Citron da Vonix alcalino, casando os dois, isso daí significava o quê? A neutralização ela pode ser interpretada também da seguinte forma: quando você está interrompendo, por exemplo, um processo químico. Então, aqui no rótulo do Easer, ele vem especificado, se você buscar no site da Vonix mesmo, ele fala sobre não aplicar o produto em superfícies quentes. Ou seja, quando você tem ali uma ação química acontecendo em uma superfície quente, a tendência é que ele seque. Por que eu estou falando disso? As rodas são uma parte do veículo que, quando entra em movimento, ele vai elevar a sua temperatura. Então a gente não quer que o resíduo desse produto aqui permaneça nas rodas. Como a gente vai fazer um processo mais detalhado, a gente vai casar e ter um poder de ação maior, mais objetivo, mais eficiente com os dois produtos, a gente já aproveita para aplicar o produto, o shampoo da Vonix, o Citron, que ele tem um pH alcalino, e aí, dessa forma, através da esfregação, através da aplicação desse shampoo, a gente consegue eliminar qualquer tipo de resíduo do Easer que possa ficar nas rodas. Se ele está ali, né, fica algum resíduo na superfície, você vai utilizar o veículo elevando a temperatura por conta dos freios, do disco, né, desse atrito, né, que ocorre nesse funcionamento, você tem o risco desse resíduo, ao aquecer, ele secar, ele manchar, ele até mesmo danificar a superfície da roda do veículo. Então, quando eu trouxe a questão, vamos utilizar ele para neutralizar, não foi no sentido da escala do pH, onde a gente vai neutralizar, porque o Easer ele já é um produto neutro. Então, a gente somente vai casar os dois para ter um poder de ação mais rápido e mais potente, e dessa forma a gente elimina qualquer tipo de ação química que o produto possa trazer e o resíduo possa aí, de alguma forma aí, danificar a superfície do veículo. Certo, família? Então, falando ainda sobre escala, pH, neutro, alcalino,
eu desenhei aqui, confesso que não sou o melhor desenhista, né, família? Mas eu fiz aqui de forma bem simples para que vocês possam entender. Então a gente tem aqui a escala, né, do pH, deixa eu até anotar aqui. A escala do pH, aonde a gente tem aqui nesse extremo aqui o 0, é onde é a escala do ácido, e aqui nesse outro extremo aqui a gente tem o alcalino, que é o 14. Bem no meio, né, na divisão, o 7, que é o neutro. Então como que funciona essa questão aí, Ítalo, de pH neutro, pH alcalino, enfim. Então eu trouxe aqui para vocês um exemplo que eu já usei do Iser. No rótulo dele, ele fala que o produto ele tem a composição neutra, né? E ele está aqui na escala bem no meio desses dois aqui como um produto neutro. Aqui eu trouxe da Vonix também, é um restaurador de vidro, mais conhecido como removedor de chuva ácida. E esse processo ele é realizado através de um produto que ele é ácido. Lendo no rótulo dele, ele tem composição acidulante, ou seja, ele tem ácidos na sua composição, que é o processo químico que vai remover a chuva ácida da superfície que você está trabalhando. E também trouxe aqui um outro produto diferente também, para sair um pouco daquilo que eu já falei. A gente tem aqui o Sintra, né, que é um produto multilimpador, no qual eu utilizo para fazer a limpeza interna do veículo, e ele tem aqui na sua escala aqui do pH, ele é um shampoo alcalino. Então a gente tem as três situações aqui. Vou colocar aqui igual na escala, o neutro no meio, o ácido aqui nessa ponta e o alcalino aqui, igual está aqui na tabela, certo, família? Então, como que funciona aqui esse processo de neutralização, né? Você falou de neutralizar, aí o Ricardo comentou sobre isso. O que acontece? Por exemplo, se vocês forem fazer a limpeza das rodas do veículo e o veículo chegou, no caso aqui pra gente, para fazer uma limpeza e o carro estava tudo cheio de terra, o cara mora em estrada de terra, pega, né, um trecho aí onde vai ter lama, terra, às vezes até mesmo óleo na roda do veículo. Então, poxa, então, você trouxe ali o Citron e o Iser, que resolveu, a roda não estava tão suja, para aquele caso específico o processo vai servir maravilhosamente bem. Mas cada situação você tem um produto diferente. Então, por exemplo, numa roda onde você vai fazer uma limpeza, por exemplo, com um produto que, digamos que tenha óleo na roda do carro, e aí você vai ter que usar um desengraxante. Geralmente tem alguns shampoos desengraxantes que ele tem a composição ácida, para ter um poder de ação mais eficiente, mais rápido, onde você tem que tomar bastante cuidado com isso, mas você vai fazer a aplicação dele na superfície. E aí o que acontece? A mesma coisa que eu falei no vídeo anterior. Para que não fique nenhum resíduo durante o processo, você vai utilizar o shampoo ácido. Vou deixar alguns exemplos aqui que vai passar na tela para vocês de shampoo ácido. E aí você vai fazer a pré-lavagem para remover aquela sujeira grossa, tirar o óleo, né, que é o foco da limpeza dessa questão. E aí, para que não fique resíduo, para que não corra o risco de manchar a superfície, quando for utilizar o carro, que vai levar a temperatura, acabar ativando aí alguma ação química e danificar a superfície da roda, você casa ele com um shampoo, né? No caso, esse daqui você poderia utilizar ou o Citron da Vonix com pH alcalino. Por quê? Quando você utiliza de um produto ácido, onde ele tem o pH 0, você depois casa ele com outro produto pH alcalino, você vai fazer a junção desses dois e o resultado vai ser a neutralização. Ou seja, ele vai passar o pH 0 ácido com o pH alcalino para o pH 7. E aí ele vai se transformar num processo que tem um resultado neutro. Então você consegue eliminar o resíduo daquele produto ácido e você consegue dissolver, interromper, né, parar aquela ação química que muitas vezes pode ser muito agressiva no caso do produto ácido,
e evitar qualquer tipo de ação química que venha a manchar, danificar, corroer a superfície do veículo. Então, desse jeito aqui, na escala, né, do ácido, então alcalino e neutro, a gente consegue entender que quando você utiliza, né, esse componente ácido que está próximo do zero, dentro dessa escala aqui, junto com um shampoo que seja alcalino, perto aqui do 14, nessa região, você consegue neutralizar. Se vocês quiserem fazer o teste, pegar um medidor de pH para vocês identificarem, faça esse teste em casa, tá? Com produtos que você tem aí de estética automotiva, com pH alcalino e ácido, aplica, mistura a mesma quantidade do ácido com a mesma quantidade do alcalino, faz as medições separadas e depois você junta os dois e aí você vai ver que o resultado dele vai ser próximo, muito próximo do 7, aonde você vai ter a neutralização do processo. Então, nesse caso, a neutralização do processo na escala do pH, a gente consegue trabalhar dessa forma. Você consegue evitar, principalmente nessa questão onde o produto é ácido, qualquer tipo de dano à superfície. Isso é muito importante. Então, vai aplicar, por exemplo, um shampoo que ele é ácido, ou, por exemplo, vamos usar uma outra situação diferente das rodas. A gente tem aqui o restaurador de vidros, onde você vai fazer a remoção ácida. Aqui, inclusive, você tem que usar com os EPIs corretos, né, luva, máscara, né, porque é um processo bem agressivo. Você faz a aplicação, deixa o tempo de ação química ele agir sobre a chuva ácida na superfície que você está limpando, tá? Geralmente aí de 2 minutinhos, né? Quando é ácido, deixa um pouquinho menos para não correr o risco. Superfície sempre fria, nunca aplique na superfície quente. E aí você vai ver a ação química muito extrema, muito potente, agindo, fazendo a remoção. Depois você faz a aplicação do multilimpador da Vonix, que ele é um shampoo alcalino, aonde você vai fazer já a limpeza e remoção daquela sujeira junto com a composição ácida. E ao aplicar isso daqui em seguida, você está neutralizando esse processo. Então você não vai correr o risco, por exemplo, de aplicar na pintura do veículo ou no vidro e ficar algum resíduo desse produto aqui que é ácido, e quando tiver em contato com o sol, elevar a temperatura da superfície, ele acabar trazendo uma ação química e manchar, danificar tanto a pintura quanto o vidro do veículo, num processo de remoção de chuva ácida. Então fica essa dica, família. Quando vocês tiverem esse tipo de processo ácido, você consegue neutralizar ele com o componente alcalino. E aí você tem aqui o resultado na escala do pH neutro, né, equivalente aí 7 ou próximo disso. Certo, família? Bom, família, então estamos chegando ao final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aí, um pouco dessa teoria, dessa explicação, que vocês possam ter entendido esse processo. E já entra aqui no vídeo, deixa aquele comentário. O que vocês acharam? Já conhecia esse tipo de escala, né? Como que funcionava? O que vocês acharam dessa dica? E o que vocês querem ver no próximo vídeo, certo, família? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Nunca se esqueçam, ser hype é estar à frente. Um grande abraço e fui!